Fala pessoal, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esse vídeo que vai ser o primeiro vídeo que eu vou comentar sobre filme aqui no meu canal, até porque no meu canal só tem vídeo de jogos e também sobre o anime Zatch Bell. Então nesse meu primeiro vídeo vou falar sobre uma franquia que vocês já podem ter visto aí na thumb e também no título do vídeo, que é a franquia Premonição Final Destination, que eu amo bastante essa franquia. Sou um grande fã, conhecido também muitos, como meus amigos me apelidaram, de maníaco de premonição, porque a gente sabe que aqui no Brasil agora teve a pré-estreia no dia 9 e também no dia 10, e na data que eu tô gravando esse vídeo, hoje, dia 15, é a estreia do filme também aqui no Brasil. Mas a pré-estreia foi dia 9 e dia 10, e eu consegui assistir na pré-estreia no dia 9, e eu resolvi, assim, como eu tava muito ansioso e também agora eu estou muito empolgado e muito hypado com esse filme, na questão de poder conversar com outras pessoas. Eu conversei bastante com meus amigos sobre o que aconteceu, sobre várias teorias, vi também vários vídeos no YouTube sobre Premonição 6, né, que agora é Premonição 6 Laços de Sangue, esse nome gigantesco. E também até mesmo antes de assistir o filme, eu revi todos os filmes anteriores, vi vários vídeos sobre os livros de Premonição, que sim, Premonição também tem livros que seriam ali, que o pessoal chama de romances, né, e são livros que contam a história de outros visionários, também tem HQ. Eu dei uma pesquisada bastante aí sobre Premonição e eu queria muito gravar esse vídeo e trazer aqui no meu canal falando sobre tópicos que o pessoal comenta bastante nas redes sociais, que seriam ali no Instagram, também no Twitter, /X, né? São coisas que aconteceram nos filmes do primeiro ao quinto, até mesmo agora no sexto, para quem já assistiu e estava comentando, assuntos que acabam gerando discussão na internet sobre premonição. Tem isso também, tá? E eu escrevi aqui no caderno esses tópicos que eu vou comentar aqui no vídeo com vocês sobre cada filme. Sobre cada filme não seria uma curiosidade sobre cada filme, e sim, como eu acabei de dizer, um assunto em que acaba gerando discussão sobre cada filme, né? E eu também escrevi aqui um extra que seria sobre Premonição 6, né? Que vai ter algumas coisas sobre Premonição 6 e depois eu vou falar sobre geral, um assunto geral envolvendo todos os filmes. Mas eu também quero pedir a vocês, não vou pedir para se inscrever, podem se inscrever até mesmo depois de assistir o vídeo, mas é porque primeiro eu quero que vocês assistam o vídeo e depois eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse tópico que eu acabei de falando aqui, essa minha opinião, né, que eu vou falar aqui pra vocês. Comentem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês discordam de mim, podem comentar aí no vídeo e deixar o seu like também, que vai ajudar bastante, né? Vai pra poder esse vídeo acabar chegando em outros fãs de premonição, assim como eu, outros maníacos de premonição, né? Como um amigo meu me apelidou. Porque eu tô postando direto coisa no Instagram, no Twitter, mas é sério, gente, eu tava muito ansioso. São o quê? Basicamente 14, 15 anos sem Premonição. O último Premonição eu consegui assistir no cinema, que foi em 2011, que foi o Premonição 5. E agora eu consegui assistir o sexto. E eu tô muito feliz. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou começar por ordem, do primeiro filme ao quinto e depois do sexto. E também vou logo avisando que esse vídeo ele vai conter spoilers, tá? Vai ter spoilers de Premonição 6. Então, pra quem já assistiu, vai estar de boa. E pra quem não assistiu, pode estar deixando pra assistir esse vídeo depois que você vê o filme aí no cinema. E então, pra quem quiser, mesmo assim, assistir o vídeo, pode continuar aqui. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu escrevi aqui no caderno, até porque eu não fiz um roteiro bem elaborado, tô gravando aqui tudo na hora mesmo, falando o que me vem na telha. Vamos lá. O primeiro tópico é a água que mata o Todd. No primeiro filme, sim, primeiro filme de premonição, onde temos o visionário, que é o Alex, e ele acaba salvando os amigos deles ali do voo 180, que a gente sabe que acaba explodindo depois. E temos ali a primeira morte, que é a do Todd, que acontece essa situaçãozinha aí de uma água que acaba saindo do vaso sanitário, e ela acaba que seguindo ele ali no banheiro, causando o seu acidente. Então, muitas pessoas comentam que essa água ficou meio que ridículo, uma coisa sem sentido, porque depois isso não acontece novamente na franquia, porque assim, a água ela acaba saindo ali e seguindo o Todd por onde ele vai ali no banheiro. Depois que acontece o acidente, a água volta de onde ela saiu, né, que é do vaso sanitário. E fica meio que uma coisa muito sobrenatural. Então vamos lá, eu vou falar aqui minha opinião. E assim, se você assistir os filmes, é só você levar em conta do filme.
tá? Não precisa você realmente criticar tanto e pensar um pouco. Eu sei que muita gente pode discordar de mim, até mesmo tacar um hate muito grande em cima de mim por conta dessas coisas que eu vou falar. Como eu disse no começo do vídeo, eu assisti todos os filmes várias vezes, pesquisei na internet várias vezes sobre Premonição. Algumas pessoas eu acabo discordando, algumas eu concordo, como tem ali o canal do Cinemania, do Wes, que é um dos melhores youtubers que eu acho de Premonição, que ele comenta muito bem. Então, de tudo isso, eu fui tirando e montando a minha opinião, assim como vários youtubers também comentaram e deram a opinião deles no YouTube. Primeira coisa, a gente tem que entrar no universo desse filme. A gente vai entrar no universo de Premonição. Então, assim, o universo de Premonição, a morte acontece de uma forma meio que sobrenatural, por conta que a morte mesmo, que seria ali que é um ser invisível, uma entidade que a gente conhece bastante, que é a morte, ela também já foi tratada em outros trabalhos, né? No caso, em outros filmes, como a Marvel, várias outras coisas, né? Temos ali a entidade, a morte. A mais conhecida que eu lembro agora, por último, foi da série da Agatha Harkness, né? Que tinha ali a entidade da morte. Enfim, ela é uma entidade no universo ali de Premonição. E como eu falo, olha, eu vou ficar olhando pra cá um pouco, é por conta do que eu tô gravando pelo celular. E eu fico me olhando em vídeo, em vez de olhar pra câmera. Mas, enfim, então pode ficar um pouco meio estranho olhando pra cá, tá? Voltando. A morte, ela é uma entidade nesse universo e, como a gente sabe, acaba causando os acidentes. Então, lá nesse universo, principalmente do Premonição 1, que é o primeiro, o que acontece? O Premonição, o primeiro, a gente pode ver que ele é um filme mais dark, até porque muitas cenas se passam mais à noite e muita gente fala que ele é o filme mais sobrenatural que tem de todos, por conta dessa vibe mais dark, que se passa, o acidente acontece à noite, algumas cenas acontecem mais à noite, e temos ali também aquela cena que é quando, antes de acontecer o acidente com o próximo da lista, aparece aquela sombra atrás deles, principalmente vendo o Todd no banheiro, que aparece uma sombra no espelho, uma sombra negra, que seria a própria entidade. Então, assim, ela mesmo que causou aquilo com a água, ela foi movimentando a água, até porque, assim, a gente também pode levar em conta que no começo os diretores, acho que eles não tinham noção para que caminho iria levar a saga Premonição. Se ela realmente ia ser se realmente ia ser uma saga no filme com a morte um pouco mais presente, ou aquela coisa de, nossa, realmente o que é que está acontecendo? O que causa realmente a morte deles? É realmente a entidade? Para levar ali em conta como aconteceu, né? Como é exatamente, tipo, a gente sabe que é a morte, mas fica aquela, né? Nossa, a gente não consegue ver, a gente não vê quem é que tá atrás deles, é só uma força invisível, né? Então, é isso. Então foi ela que moveu a água e depois que aconteceu, ela só puxou a água de volta. Então, pra mim, isso faz sentido. Foi simplesmente a morte, não fica uma cena ridícula. Agora vamos para o segundo filme, Premonição 2, que acontece ali o acidente na rodovia, que temos a visionária Kimberly. Enfim, em Premonição 2, como eu acabei de dizer, tem a visionária que é a Kimberly, e o ponto que todo mundo comenta e discute nas redes sociais é que a Kimberly é a melhor visionária. Tudo bem, eu sei que cada um tem sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, que, nossa, eu prefiro a Wendy do terceiro filme, eu gosto do Nick, por incrível que pareça, tem gente que gosta dele, no caso eu, tem gente que gosta do Sam, mas eu vou explicar direitinho o porquê do meu gosto por alguns personagens, assim. A Kimberly, na minha opinião, ela é bem burra, assim como algumas pessoas concordaram que eu vi nas redes sociais, por conta que, assim, a Kimberly, ela foi a visionária que teve a sorte entregue nas mãos dela, porque ela teve a premonição, sobreviveu ali, né, ao primeiro acidente, acabou levando ao contrário, enfim, mas ela recebeu visões, ela estava recebendo visões, premonições de como escapar da morte. E a gente sabe que isso agora virou canon no filme, que ela sobreviveu, ela foi a única sobrevivente, é dita ali até mesmo, é dito pelo próprio Bloodwolf, né, que é o cara ali que a gente sabe que ele também tá na lista da morte, e ele sabe de muita coisa sobre a morte, e ele comenta no sexto filme que ela é a única sobrevivente. Então, assim, devido àquelas visões que ela estava tendo, que ela interpretou todo o filme errado, sim, a Kimberly, se você prestar atenção no filme, ela interpreta tudo errado. Então, assim, algumas pessoas acabam falando, nossa, ela é a melhor visionária, ela é a melhor sobrevivente, porque ela tá viva e a Wendy não tá. Sim, mas a Wendy não recebeu uma visão de mão beijada de como sobreviver à morte. A Wendy não falou com o Bloodwolf sobre como escapar da morte. A gente não teve isso no terceiro filme. A Kimberly não, ela foi lá com a Clear. E se ela não tivesse ido na Clear, que ela também foi
lá atrás dela, ela não teria conhecido o Blood Wolf. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo. Mas assim, a Wendy não foi atrás de nenhum sobrevivente, ela não foi atrás da Kimberly, e aí já vai por conta dos diretores, eu não sei por que eles não colocaram pra Kimberly aparecer logo no terceiro filme. Sim, ela tava cogitada a aparecer no terceiro filme, sim, a Kimberly e o Thomas, mas não deu certo por conta que um dos atores estava ocupado com outra gravação e, né, não deu pra eles aparecerem, até mesmo a sua morte estava confirmada pra ter no terceiro filme. Então a Wendy não tem tanta culpa, mas a Kimberly, cara, ela recebeu nas mãos, ela tava recebendo visões, ela não viu os pombos ali, nossa, a Nora e o Tim, se eu não me engano, vão ser atacados por pombos. Vamos, a gente tem que correr e salvar eles. E não era isso. Eles iriam causar a morte deles de alguma forma, mas o menino também foi idiota que correu pra cima dos pombos e causou ali a morte dele. Outra coisa, sobre aquelas visões que ela tem, tipo, do lago, da coisa. Não, a enfermeira Carlage vai tentar matar a grávida, né? Que eu esqueci o nome da grávida. Vai tentar matar a grávida. Ela vai enforcar não sei quem. Ela vai tentar causar o meu acidente. E nem era nada disso. Até mesmo Thomas acaba ali falando pra Nora que um cara com ganchos iria matar, né? Ia levar ela de arrasta, mas nem foi isso. Ele só tava ali e por conta disso tudo, acabou causando, né, a ida da Nora. Então assim, o Premonição 2 é o que mais tem suposições erradas. Principalmente levando em conta da Kimberly, que é a protagonista, e o Thomas, que é o amigo dela ali que sempre tá junto, né? Tipo, que nem os outros filmes, sempre tem um companheiro, né? E por conta dela mesmo, as coisas ela previu errado. Aí ela só foi saber isso no final, quando já restava ela e o Thomas somente. Aí ela conseguiu fazer isso e virou a única sobrevivente. Então assim, ela só tá viva por conta que ela recebeu as visões de mão beijada, ela não soube realmente fazer tudo certo. Agora eu não sei se ela reaparecer em um outro filme, né, por exemplo, um futuro Premonição 7, se ela vai estar melhor. Ah, esses anos todos eu consegui sobreviver à morte, eu saí da lista, mas eu sou assim um expert, agora eu sei de várias coisas. Eu vi sobre tudo, sobre o William, sobre a Iris, enfim, várias pessoas, agora eu sou um expert. E aí, você vai querer minha ajuda? Se ela fizer isso, cara, aí tudo bem. Ela vai se tornar a melhor visionária se ela ajudar bastante os próximos personagens se vir num filme futuro. Mas no filme dela em si, eu não acho que ela é uma boa visionária. Até porque ela também fica, né, com medo, né, volta todo tempo. Mas, enfim, é a opinião de cada um. Essa é a minha opinião. Eu levo em conta disso, né, que ela não conseguiu distinguir, montar o quebra-cabeça das visões antes de levarem a Clear, né, porque a Clear nem era pra ter ido naquele filme, e ter salvo várias vidas. E agora vamos para o terceiro ponto, que é sobre Premonição 3. Né? Vamos lá falar sobre Premonição 3, que é o meu filme favorito, o meu preferido, que é sobre a câmera do Frank. Né? Esse assunto também é um assunto que todo mundo fala que é um furo de roteiro do Premonição 3, que é por conta da câmera do Frank. Porque quando eles estão na montanha-russa, né, que a Wendy acaba tendo a premonição, quando ela vira de ponta cabeça, o Frank acaba derrubando a câmera, né, que as irmãs Ashley, as amigas Ashley, acaba batendo na câmera dele, ela cai e enrola ali no trilho do carrinho. E quando o carrinho desce de novo, ele passa por cima e acaba que arrancando ali as rodas do carrinho e dando início ao acidente. Mas depois que eles saem, não tem mais o Frank e a câmera ali para causar o acidente. Então todo mundo fala que isso é um furo, porque mesmo assim ainda acontece o acidente do carrinho, da montanha-russa em Premonição 3. Então assim, na minha opinião, o que eu acho é bem simples. Como eles saíram do carrinho, a morte teve que bolar ali um outro plano para poder o carrinho sair dos trilhos, né? Até porque a gente viu em todos os filmes que mesmo depois que a pessoa acaba saindo do local onde iria ter o acidente e levando alguns sobreviventes, o acidente acontece. Até se vocês repararem, o acidente acontece até mais rápido, por conta que não teve aquelas pessoas ali para acontecer certos pontos que seria da premonição. Então, como não teve aquelas ações por eles estarem ali, acaba que acontecendo mais rápido o acidente. O mais rápido que eu tenho em mente é o da ponte, né? Por conta que quando eles estão na premonição do Sam, demora, né? Acontece várias coisas, um cai um negócio quente em cima do outro, a Olivia cai lá embaixo, cai um carro em cima, e depois que ele sai ali da premonição, né, ele acorda e leva os amigos dele, a premonição acontece mais rápido, no caso, o acidente, né? Eles mal saem de lá e vai acontecendo as coisas e a ponte se quebra toda e já acontece o acidente. Muita gente também comentou isso, né, que acontece muito rápido, mais rápido, é por conta que mudou ali os planos da morte. Então meio que acaba acontecendo mais rápido por conta que aquelas pessoas não estavam ali naquele momento. Então, pra mim, no carrinho do 3, a gente até vê que
tinha outro negócio que era um fiozinho vermelho, que eu acho que era o que segurava aquele equipamento de proteção, né? Que quando ele rompe, as alavancazinhas, a levanta, né? Do carrinho lá da montanha-russa. Então, aquilo ali também já iria ocasionar o acidente, que as pessoas iriam sair. E o carrinho também já mostrava que a roda dele já estava meio que saindo. E a câmera só foi mesmo para antecipar a saída das rodinhas. Então, eu acredito que mesmo depois, sim, que o Frank saiu, o acidente aconteceu por conta que a morte é, achou ali uma outra forma de derrubar o carrinho. Então, é isso. Ela simplesmente arrumou outra forma, assim como deve ter acontecido em várias outras premonições. Agora vamos para o quarto filme, que é o do Nick, né? Que é o filme mais criticado por conta ali daquele efeito 3D, que alguns efeitos são péssimos, sim. Realmente eu concordo que alguns efeitos ali são bem péssimos e horríveis, mas o filme, por um lado, ele é bonzinho, vamos dizer assim, né? É um filme da saga, então a gente meio que abraça ele ali, mesmo deixando ele por último no nosso ranking de filmes, né? E o Nick, assim, também falar sobre o Nick, eu acho que ele é um bom visionário. Sério, até melhor que a Kimberly. Eu vou explicar ainda por quê. Porque o ponto do Nick é o salvamento do shopping, que todo mundo comenta, que gera muita discussão em questão de nossa, o Nick salvou as pessoas do shopping, teve aquela premonição, então vai se ocasionar uma nova lista, né? Só que outros acabam comentando que a lista do shopping ela foi cancelada por conta que no final do filme, do 4, o Nick acaba falando que eles sempre deveriam estar ali. Se o plano da morte fossem eles estar ali na cafeteria. Esse tempo todo, tudo estava sendo ocasionado pelos os três estarem ali no final. Então ela já sabia que ele ia salvar o pessoal do shopping, a morte, tá? Já sabia que ele ia ter a premonição e iria salvar o pessoal do shopping, que ele iria salvar todo mundo e eles iriam terminar ali na cafeteria para ela poder ter ali a sua chance de levar os três. Então, alguns comentários sobre isso, né, que ela foi cancelada mais por conta que o final já era esperado para a morte, deles estarem ali os três, eles serem levados, e outros não. Acreditam que realmente foi ocasionado ali, que nem acontece no 6, né? Que a Iris, quando nos anos 60, acaba salvando todo mundo da torre, né? Que acontece ali o acidente principal. E aquelas pessoas, milhares de pessoas, que até mesmo a Iris, ela salvou não somente as pessoas, também a torre. A torre não caiu. É o primeiro acidente em premonição em que depois da premonição do protagonista, ele não acontece. É o primeiro. A torre não caiu. A Iris conseguiu até mesmo evitar a queda da torre, né? E assim, a torre, ela fala que depois foi fechado, o restaurante foi demolido anos depois, não existe mais. Mas ela conseguiu evitar até mesmo a queda da torre, por incrível que pareça. A Iris, uma das melhores, ou Iris, né? Como todo mundo fala, a Iris, Iris ou Iris, é uma das melhores visionárias. Como ela acabou salvando e criou a lista da morte, então todo mundo veio mais forte ainda com essa teoria de que o Nick criou uma nova lista da morte. Então, assim, na minha opinião, pode ser que sim, e também pode ser que não. Eu vou em conta das duas teorias, que é a que a morte já sabia que eles iam, né? Ela já sabia que ele ia salvar o pessoal do shopping e cancelou aquela lista, e também pode ser que tenha gerado uma nova lista com várias pessoas ali no shopping, principalmente agora, depois do sexto. Então, quem sabe aí um futuro filme com os sobreviventes do shopping voltando em torno aí do Nick, né? Mas difícil, né? Como todo mundo critica o quarto filme, eu não sei. Mas ele tem uma das notas mais altas, né? De filme aí, que foi da crítica, né? Ele tem uma das notas mais altas, se eu não me engano. Mas era isso. E sobre o Nick, né? O melhor visionário. Por quê? Vamos lá. O Nick, pra mim, ele é um dos melhores visionários por conta que ele lembra muito bem no filme a sua premonição. Ele lembra realmente o que aconteceu. Não é que nem os outros que esquecem de tudo, né? Ele lembra assim, nossa, aconteceu assim, assim, desse jeito, lembra de quem ia ser o próximo e várias coisas. Realmente ele não conseguiu salvar todos os amigos dele, ele também demora um pouco para interpretar, um pouco que nem a Kimberly, mas... Agora vamos para o último filme, que é o do Sam, que é o filme da ponte, que é ali o filme que se passa, que a gente descobre que se passa antes do primeiro. Que tem um acidente da ponte, como eu já comentei aqui, que é o Sam. E todo mundo comenta que ele é um banana. Ele é um banana, um bocó, como é que eu posso dizer? Um sonso, não sei. É um banana. Todo mundo fala que ele é meio que avoado, por conta que ele só queria salvar a Molly e não queria salvar mais ninguém. O filme todo é ele correndo pra salvar a Molly, não sei o que, Molly. Mas tem outra coisa também. Ele é um bom visionário, o Sam. Assim,
Eu acho que ele é. Ele é um bom visionário. Mas ele teve uma parte bem burra no final do filme, que ele não soube ali, tipo, adivinhar. Nossa, o menino tava gritando pra todo mundo sair do avião. E, tipo assim, depois de tudo que ele passou, ele não percebeu que aquele menino que era o Alex teve uma premonição. Ele só foi ver os sinais depois. Ele viu o sinal ali, as coisas bem parecidas. Ele, nossa, tem alguma coisa estranha. Aí a moça fala, não, é porque o menino saiu do avião por conta que ele disse que teve uma premonição que o avião ia cair. Aí ele, ai meu Deus. Aí só depois que ele foi se tocar, né? Não prestou atenção direito. Aí também já tem um ponto, né? Negativo. E a Molly. Aí muita gente também comenta que a Molly, ela iria morrer depois que ele salvou ela na premonição. Depois que ele salva ela, acontece ali o acidente, ele termina, né? Ele morre também. Muita gente acha que ela ia também. Depois dele, ela ia ser a última. Mas tem gente que não acredita nisso. Mas tem gente que acredita nesse ponto. Até porque depois ela acaba morrendo no avião. Então por que ela morre se ela ia sobreviver no acidente? Mas, assim como algumas outras pessoas, eu concordo no ponto que era a hora dela. Ela não ia morrer na ponte. Ela ia morrer no avião. De qualquer jeito ou de outro. Por que eu penso isso? Por conta que assim, vai que acontece um acidente na ponte e todo mundo ali que o Sam salvou vai de arrasta, assim como ele. E para homenageá-lo, o seu querido namorado, ela vai pra Paris. Ela, não, ele queria muito ir pra Paris, então eu vou fazer isso por ele. Aí ela vai no voo 180. Ela, não, eu vou lá dedicar essa viagem pra ele. Só que ela entra no voo 180 e acaba indo também. Eu acredito nisso, sério, uma teoria minha aqui que realmente poderia acontecer. Então o destino dela já seria o avião? Pois é. Até mesmo ela troca de lugar com o Sam. Ele ia primeiro do que ela se ele tivesse sentado na janela, mas ela troca de lugar com ele e ela vai primeiro. Então, assim, são esses os pontos, né, da Molly, e acabei soltando essa minha teoria aí, que ela poderia ir homenagear ele e acabar indo de qualquer jeito. Mas enfim, esses são os 5 pontos em que todo mundo discute e comenta, né, aí nas redes sociais. Agora vamos para o Premonição 6, e o vídeo tá ficando bem longo, mas enfim, vamos lá. Sobre Premonição 6, Laços de Sangue. A primeira coisa que eu deixei aqui é sobre os visionários. Os visionários dos outros filmes, os protagonistas do primeiro, do segundo, terceiro, quarto e quinto filme, são descendentes da Torre? Isso é uma coisa que todo mundo está comentando e discutindo na internet. Assim, na minha opinião e no meu ponto de vista, vocês podem até concordar comigo, vamos lá. Muita gente discorda disso, assim como eu, que eles não são descendentes direto. Eu tô dizendo principalmente do Alex. Gente, se no Premonição 6 acontece as mortes de acordo com a data de nascimento, que é do mais velho pro mais novo, como a gente viu no filme, que até mesmo a gente tem ali, que é a Iris, né? Que ela teve 2 filhos, que é o Howard e a Darlene, que é a mãe da Stephanie. Então, como o Howard é o mais velho dos irmãos, ele é o próximo. Só que depois dele não vem a Darlene, vem os filhos dele, vem a linhagem dele. Aí quando termina a família dele, vem a da Darlene, que é a irmã mais nova. Aí depois vai a Darlene e os seus filhos, que é a sua linhagem sanguínea. Não vai assim, do mais velho, tipo, o Howard, aí depois a Darlene, aí depois o seu filho mais velho, depois o filho mais velho da Darlene. Não. Vai primeiro o Howard e os filhos dele, depois a Darlene e os filhos dela. E se aí eles tivessem um filho mais novo, que também tivesse filho, ia ser ele e os filhos dele. Vai por essa ordem. Então, assim, os pais do Alex não morreram. Eles estão vivos, até mesmo tem aquela cena que foi cortada, que aparece que seria um final alternativo, da Clear tendo um bebê e os pais do Alex lá com ela, ajudando ela no parto. Então, assim, mesmo sendo o primeiro filme, eu sei que no primeiro filme eles não tinham essa ideia de familiares, mas vamos levar em conta, né? Vamos levar em conta que é o filme mesmo, ele tá assim, então não tem isso. Então o Alex não é um descendente da Torre. E nem mesmo, pode ser até que seja a Kimberly, a Wendy não seja, o Nick seja, o Sam também pode ser, e os outros personagens. Então assim, na nossa teoria, na nossa opinião, é que alguém que estava ali no avião era descendente da Torre. Pode até mesmo ser, vamos dar um exemplo aqui bem grande, a Clear. Mas assim, é porque a Clear, ela fala que o pai dela foi assassinado quando ela era pequena. Então assim, a gente sabe que no 6, a morte levou o Howard, que era o pai, né? Que é dependendo de quem é filho de quem, porque como a Iris, que era a visionária, então é só o Howard. Então a mulher dele não vai, tá? Não conta as outras pessoas que são de outro sangue, de outra família. Vai só o Howard
e a Darlene. Se eles tivessem marido ou esposa, elas não vão, tá, gente? Só explicando isso. Que nem a mulher do Howard que não vai. E nem a Darlene, se ela tiver o marido dela, o ex-marido dela também não vai, que é o pai da Stephanie. Vai só ela, né, que é o sangue da Iris, e o Howard. Olha eles aqui, ó. Enfim. Então assim, a gente tava teorizando que podia ser a Clear, mas só que vai muito rápido, né? Vai o Howard, depois vai a outra filha dele mais velha, depois o outro filho. Mas será que podia ser a Clear? Porque o pai dela morreu quando ela era pequena e a morte só veio atrás dela depois, quando ela tá grande? Não, fica estranho. Então, pode ser que não seja realmente a Clear. Pode ser que seja uma outra pessoa que estava ali, ou então um outro amigo do Alex, que também estava ali, que morreu algum pai, alguma mãe, e a gente não sabe. Aí, então, a Kimberly, ela fala que a mãe dela também morreu, que foi no dia que ela viu que o Todd, né, tinha ido de arrasta, que ela acabou vendo no noticiário, e a mãe dela foi assaltada ali no carro, né, e acabou indo também. Pode ser que seja a Kimberly, pode ser que seja sim, e ela acabou se salvando realmente aí da lista da torre, mas nos outros filmes também a gente pode teorizar, porque não é mostrado os pais do Nick, não é mostrado os pais do Sam, mas também pode ser que seja alguma pessoa que estava ali na rodovia, era descendente da torre, alguma pessoa que estava ali na montanha-russa era descendente da torre, ou pode ser que não. Então vamos levar nessa consideração que pode ser que não, que as listas dos outros filmes não tem nada a ver com a lista do Premonição 6. Até porque a gente vê em Premonição 6 que a última pessoa da lista era o William Bloodworth, né? Ele era o último depois da Iris e da família dela. Ele era o último porque na visão dela ele era um meninozinho que acaba caindo ali por último. E ele sobrevive esse tempo todo com a Iris, então ele seria o último da lista. Então pode ser que realmente os outros filmes seja uma outra lista mesmo. E por que eu também acho isso? Porque existe vários outros acidentes. Tirando o deles, como esse universo, como eu falei para vocês no começo do vídeo, que esse universo de premonição tem a morte em si, a entidade que causa a morte das pessoas, então, meio que ela também pode ter causado vários outros acidentes, pode ter surgido vários outros visionários, tá? Então, para mim, é isso. Eu acredito firmemente que os visionários protagonistas dos outros filmes não são descendentes da torre. Pode ser que outras pessoas que estavam ali, ou até mesmo nem estejam, sejam descendentes de um aqui, acolá, um perdido, alguém do autódromo, até que no autódromo lá do 4 tinham milhares de pessoas, poderia ter um ali ou dois, mas enfim. Então eu acredito que realmente a lista dos 6 não se mistura com a lista dos outros filmes. E depois desse tópico enorme, vamos para o próximo tópico, que é sobre a Stephanie ser a visionária. A Stephanie, ela é uma visionária? Não. Ela chegaria ao ponto de ser tipo que nem a Clear, que acabava sentindo ali a presença da morte e também teve algumas visões e alguns sinais. Ela teve uma visão no final do ônibus que iria pegar o Alex, e a gente viu que a Stephanie, ela também tem essa sensação. Ela sente que tem alguma coisa errada, ela sente que tem alguém ali, ela sente que vai acontecer alguma coisa. Ela não chega realmente a ser uma visionária de fato por ela não ter a premonição. Ela só sonhou com a premonição da avó dela, né? De um acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás. Então não conta como visionária ali atual, mas ela conta ali com uma protagonista e uma segunda protagonista, né? E assim, por que você acha que ela teve as premonições? Vamos lá, eu acredito que por conta que a Iris, ela era a protagonista, no caso assim, ela foi a escolhida, né, pra ser a visionária. Só que como ela acaba falando que ela tem câncer, que a morte deu câncer pra ela, já pra tentar levar ela, já que ela tava escapando de tudo ao redor dela ali, de todos os outros planos, então a morte, não, vou te levar de algum jeito. Então ela acabou ficando com câncer e ela fala que ela iria de qualquer jeito. Então a Stephanie acaba falando que há 2 meses ela teve esses sonhos, que pode ter sido o tempo ali que a avó dela estava com um câncer mais grave, começou a ficar mais grave, mais forte, e foi o tempo ali que possivelmente alguma outra entidade do bem acabou passando as visões para Stephanie poder sentir e prever as coisas da morte. Por que eu digo isso, gente? É sobre as premonições. Eu vou juntar logo o último tópico, que é sobre as premonições, quem causa as premonições junto com esse tópico aqui da Stephanie. Porque assim, todo mundo fala, nossa, mas quem causa a premonição é a morte? Ah, é a morte que deu ali a premonição, deu os sonhos, deu os pesadelos pra Stephanie, pra ela acabar indo até a avó dela e causar a morte da avó dela. Assim, pode até ser, mas eu acredito muito que não, porque assim, o que é mais dito em todos os filmes de premonição? Que a morte não gosta de ser enganada. Quando ela é enganada, ela volta com mais força e volta mais pistola da vida ainda
volta mais pistola da vida pra tirar ali os sobreviventes, né? Tirar a vida deles, levar eles pra onde eles eram pra ter ido. Então ela vem ali torando tudo, movendo os objetos, causando mortes pior do que eles iriam ter na premonição. Então, como ela vai dar uma visão? Ela vai chegar assim, não, eu vou te dar aqui essa visão, essa premonição, pra tu me enganar. Aí quando tu me enganar, eu vou ficar com muita raiva de ti e vou atrás de ti e dos teus amigos que tu conseguiu tirar daqui do acidente, tá certo? Tá bom, pois tá. Não, ela não vai fazer isso, porque ela não gosta de ser enganada. Ela não gosta de ser enganada. Então, pra mim, né, e algumas pessoas podem concordar comigo, não é ela que causa. Por quê? Porque eu dei uma pesquisada nos livros de premonição e tem um livro que se chama Looks Cold Kill. Eu acho que é assim a pronúncia. Que esse livro se chama, a tradução dele é A Aparência Pode Matar. Que é um dos livros de premonição, um dos romances que são livros que contam histórias e premonições diferentes. São acidentes diferentes, com protagonistas diferentes, que têm outras visões. Até mesmo tem um livro desse que o visionário é o motorista do ônibus que atropelou a Terry, do primeiro filme. Sim, ele é o cara que estava dirigindo ali o ônibus, que é o motorista, que depois do acidente da Terry, a vida dele começou a desandar bastante e ele acabou meio que virando um mendigo. Sério, a vida do cara foi arruinada, mas ele acaba virando um visionário e tendo um acidente ali, ele tem a visão, acaba salvando algumas pessoas, mas aí depois a gente sabe o que acontece. Esses livros são incríveis, assim, tipo, tem uns que tem umas teorias, tem acontecimentos e planos muito loucos, vários outros acidentes que poderiam até mesmo virar filme. Tem até um deles que acontece em uma torre. Acredita que a visionária tem uma visão do que acontece no elevador. E a torre do livro é bem parecida com a do filme. Vou estar deixando imagens para vocês verem. É bem parecida com a do sexto filme. Pode ter sido aí uma referência ou uma ideia que eles acabaram pegando. Então, continuando, né? Para o vídeo terminar aqui num tempinho bom. A protagonista tem uma visão de que aconteceu um acidente num navio, né? Que ela trabalha ali de modelo, tá? Ela e outras modelos ali no navio e acaba acontecendo um acidente. Ela prevê que o navio vai explodir, todo mundo vai de arrasta, né? Acontece várias coisas ali. Então, aí ó, um bom filme, né? Que seria no navio. Então, ela acaba tendo contato com a morte, porque depois do acidente, meio que acaba vindo um pedaço do lado do navio e atinge o rosto dela e ela entra em coma e o rosto dela é desfigurado. E como ela é modelo, ela preza muito a beleza dela. Então ela recebe contato ali da morte, a morte entra em contato com ela, sim, a morte liga pra ela e a morte depois marca um encontro. Olha, quero te encontrar ali num canto ali e tal, pra gente poder conversar. Certo, ela vai. Quando ela vai, ela toma forma de um senhor de idade, um senhor lá, meio que um senhor de idade. E ele acaba falando pra ela o quê? A morte acaba falando algumas coisas, mas o mais interessante é quando ela fala que há muito e muito tempo mesmo, uma entidade, vamos dizer ali, um deus, né, que antes tinha essas coisas de várias entidades, deuses, acabou se apaixonando por uma moça e que ele deu uma habilidade pra ela, um dom, que é o dom da premonição. E com esse dom ela poderia prever vários acontecimentos. Ela não iria prever somente a morte. Ela iria prever várias coisas. Ela ia ter premonições de várias coisas. Mas com o decorrer do tempo, o amor dele foi ficando amargo. Como se ele, tipo, desgostasse dela. Né? Ele, eu amava muito, muito, muito e depois deixou de gostar dela. Pode ter acontecido alguma coisa? Até pode, né? Não vi direito. Eu sei que o resumo em si do que ela fala pra ela, pra protagonista, a morte fala pra ela, é isso. E no decorrer do tempo, o amor dele foi acabando e o dom dela também foi diminuindo. Ao ponto de que ela só conseguia ver somente acidentes, ela só conseguiria ver tragédias. E ela acabou vendo ali a morte de toda a família dela, e depois até mesmo ela teve a premonição da morte dela, mas ela não conseguiu evitar. E ela acabou sendo ali né? Eu não sei se pode nem estar falando tanta palavra aqui no YouTube, né? Fazer que nem uma influência que eu vejo, que ela só fala assim. Então ela foi. E ela não conseguiu prever isso. E ela virou um espírito do bem. Ela virou meio que uma entidade que acabou ajudando várias pessoas com o decorrer do tempo. Então ela dava o dom de premonição para pessoas poderem escapar de acidentes e acabar salvando sua vida e daquelas pessoas, dos seus amigos. Então ela sai, até atualmente ali no livro,
essa entidade do bem, essa outra força que é o oposto da morte, sai ajudando as pessoas. Então ela que escolhe a pessoa ali e dá a premonição. Tipo assim, cara, isso foi... Assim, eu não sei se isso estragaria a franquia, se realmente fosse canon nos filmes, essa história, ou se, tipo assim, seja um ponto muito bizarro, ou se é muito bom. Porque é a resposta que todo mundo estava procurando. O que é que causa a premonição nas pessoas? Então, assim, esse é um dos pontos que eu sei que não é canon no filme, só é canon ali nos livros, né? Isso é de um livro, que eu não sei se realmente vai fazer parte do universo do filme. Se fizesse, tipo assim, tivesse um acidente ali e mencionasse aquele acidente do livro e fosse tudo assim um crossover, aí ia fazer parte dos filmes. Ia ser bem legal. Mas eu vou levar isso em conta. Até eles negarem que não é isso, até eles mostrarem uma outra coisa que dá a visão, eu vou levar isso em conta de que é essa entidade do bem, que é a contraparte ali da morte, que dá as visões para os visionários. Então, assim, eu acredito que, voltando àquele ponto da Stephanie, como a avó dela já estava num ponto em que a avó dela ia partir, ela foi escolhida para ter as visões e os sinais e sentir ali que alguma coisa dá errado. Então ela acabou sendo ali a próxima, que então quando a avó dela se vai, ela que fica ali tomando conta da família, né? Ela que toma conta ali de ver os sinais, de prever o que a morte está fazendo, é ela que fica naquele papel. Vocês têm noção, tipo assim, eu sei que muitas pessoas vão achar isso, nossa, muito ridículo, mas vocês podem dar uma pesquisada aí. Como eu falei, é o livro Looks Gold Kill, que significa a aparência pode matar. Vocês pesquisem aí os livros de premonição e possivelmente vai ter. Mas eu também vou deixar o link do canal que eu vi, que é um canal de um gringo, tá? Eu botei legendado e ele fala sobre isso, né? Sobre as visões. Enfim, esses são os tópicos, tá? O vídeo ficou bastante longo, mas esses são os tópicos que eu separei aqui. Então, assim, sobre essa da Stephanie, realmente, ela sendo visionária, eu acredito que ela não é. Só recebeu as visões por conta que a avó dela já estava indo. Até a Iris mesmo também fala isso, que é por conta que ela já tá com câncer e ela já vai, né, indo aí. E a Stephanie pode ter acabado tendo essas premonições. Então é isso, o vídeo ficou muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês concordem. Quem discorda também vou estar de boa, porque é a sua opinião. Pode comentar aqui no vídeo se você tiver paciência de ter visto até aqui. Então eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, não esqueça de deixar um comentário e se inscreve no canal que talvez eu faça aí uns outros vídeos falando sobre premonição também. Então valeu, até mais, fui!